o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje no nosso programa nós vamos ter um bate-papo super gostoso e descontraído com um amigo que eu conheci através de uma pessoa super especial, que eu conheci no voluntariado, a Fernanda Klum. Fernanda, um beijo, obrigado por essa oportunidade. E eu tive no grupo deles, Somos Brasil. E o que mais me interessou é as discussões de tudo que acontece em Ribeirão Preto. Então esse amigo que vai estar aqui no nosso programa foi em todas as secretarias. E nós vamos saber de todas com ele. Marco Aurélio, prazer estar com você aqui no Geração do Bem. Obrigado, Alessandra, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Nós recebemos você lá tão gentilmente e você agora está retribuindo aqui nesse espaço gostoso, amistoso e descontraído. Muito obrigado pelo convite. Porque o Somos Brasil é um grupo, né, de pessoas aqui de Ribeirão Preto e eles discutem vários segmentos, né? Não é um só, entendeu? É como anda a Secretaria da Cultura, como anda a Secretaria da Educação, o que a gente pode fazer para melhorar a nós mesmos como cidadãos, né? Então, isso é importante, né? É isso aí, Alessandra. O Somos Brasil, o trabalho que a gente tem feito é um trabalho de articulação entre a sociedade civil organizada e a gestão pública, de uma maneira geral, em várias áreas. O que acontece é que, geralmente, as entidades representativas de classe, já que são sociedades relativamente já organizadas defendendo um aspecto de uma área específica, tem uma demanda específica, a gente soma forças com a sociedade civil organizada, mais a força dos voluntários, articula com relação à composição técnica de uma proposta de possível política pública para a cidade e articulamos aí com os entes da gestão pública para que a mesma seja aplicada na nossa cidade. E tem dado muito certo. Mas tem tudo para dar certo, porque a sociedade civil tem que ter voz, né? E o que acontece, geralmente, nós que estamos vivendo nesse ambiente já há longas datas, a população muitas vezes se sente não representada por seus representantes eleitos, muitas vezes que ficam um pouco distantes durante a gestão. Então, esse papel dessa sociedade, desse grupo da sociedade civil organizada, ele faz justamente isso. Faz a capilarização de ouvir essas demandas de forma organizada, coordenada, aloca cada uma delas nas suas respectivas áreas, elabora um estudo técnico a respeito de cada uma demanda específica e a gente apresenta e encaminha para o local apropriado para que ela seja encaminhada e a gente consiga realizar alguma coisa efetivamente dentro da nossa cidade. Tem dado muito certo em várias situações. Nesse final de semana, por exemplo, nós tivemos a organização do Congresso Estadual do Tiro Esportivo do Estado de São Paulo. Aqui em Ribeirão Preto foi a primeira edição, isso nasceu através de uma demanda de um grupo também representativo de classe, que é o ProArmas, que tem as suas defesas em relação à questão do esporte, e é bom, inclusive, tocar nesse assunto, porque esse esporte especificamente ele foi muito estigmatizado, distorcido de fato a classificação desse esporte. O que nós mostramos para a população, e essa foi uma bandeira inclusive defendida por essas entidades, é que esse é um esporte de fato inclusivo. Nós recebemos o campeão Alexandre Galgani, que ele é um para-atleta, campeão olímpico, e que é uma referência, um exemplo de resgate social e inclusão social. É um esporte, né? Exatamente. E foi muito produtivo, as pessoas se sentem valorizadas, ouvidas, engajadas. Nesse aspecto também, que foi uma demanda dessa entidade representativa de classe, nós conseguimos também encaminhar uma proposta de projeto de lei ao Legislativo de Ribeirão Preto, que foi um sucesso também. Nós conseguimos em Ribeirão Preto colocar no calendário oficial de eventos o Dia do Tiro Esportivo e do Atirador Esportivo em Ribeirão Preto. Então, são essas articulações que, através da opinião pública formada
por essas entidades, mais a sociedade civil, mais o trabalho voluntário, mostrando de fato a gestão pública, o que é, e dando voz de fato ao povo, ou seja, trabalhando de fato para que a gente consiga transformar a nossa sociedade, fazer e contribuir com o nosso meio. O que a gente, eu, Alessandra, né, e eu sempre falo aqui no Geração do Bem, é que antes, na pandemia, eu tive uma live com uma amiga de Brasília. Ela trabalha no Banco Central e ela escreveu um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, que chama Voto Consciente. E ela explica muito bem que o eleitor tem um papel muito importante. Cada vez mais. Cada vez mais, porque o representante nosso no legislativo é obrigatório, gente, saber disso. Ele é nosso funcionário, não somos nós que somos dele. O nome, né? O nome correto é o servidor público. Servidor né? público. O servidor público, de fato. Ele está ali porque ele conseguiu mostrar o seu perfil como um possível representante São de atendimento nossos representantes, né? ao anseio daquela população que o elegeu, e obviamente agora na situação de empossado, o ideal é que realmente ele reflita aí e atenda os anseios. A boa notícia é essa, né? Como esses movimentos que são organizados dentro da nossa entidade têm mostrado essa união da sociedade para o próprio político que hoje ocupa o cargo, ele de fato percebe e fala, não, pera um pouquinho, a sociedade está se manifestando através dessa organização, o que é bom. É uma manifestação correta, né? De uma forma correta. Não fazer bagunça, passeata. Eu acho que isso daí a gente já percebeu que não dá certo. Não funciona. Não funciona. O sistema democrático, ele é um sistema que ele foi concebido para ser um sistema harmonioso entre os poderes da gestão pública. Isso, na sociedade contemporânea, isso vai perdurar e é o que nós defendemos, está na nossa Constituição Federal. A gente tem que jogar e seguir o jogo. Agora, o que a gente pode fazer enquanto sociedade civil, de fato, é a união, eu digo o seguinte, trabalhar junto. A união das convergências. Ninguém é igual a ninguém, mas em algum ponto nós pensamos igual. Então, nesse ponto, ou nestes pontos, nós temos que juntar forças para que a gente consiga se beneficiar e trazer benefício para os nossos interesses comuns. Então, essa é a grande sacada. Então, isso tem dado certo, é um movimento que está sendo repetido em outras cidades, em outros locais do país, nessas reuniões aí, inclusive com deputados federais que nós tivemos recentemente, esse movimento ele tem assim uma tendência, um viés de crescimento muito grande, o que nos deixa muito felizes. Não, eu fiquei muito assim feliz de participar e estar lá com vocês, porque você percebe assim que é um movimento que está dando mais ênfase na família, na educação, na saúde, preocupados com isso. E isso, para mim, é a coisa mais importante, né? Família, Deus, família, saúde e educação, né? Eu acho que o pessoal está precisando um pouco mais disso, né? A análise que nós buscamos entender é o seguinte, é a aproximação da sociedade com a gestão pública. E quando a gente pensa dessa maneira, a visão é ampla. Ela não se restringe apenas a uma ou outra área. Na verdade, a gestão pública ela tem que ser abrangente. Ela tem que atender todas ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, a única forma de entender o que é que a população deseja, de fato, é ouvindo a população. E criar esse canal de ouvidoria e aproximação com a população é que transforma esse projeto no sucesso que tem sido. Você tem andado muito aqui em Ribeirão e tem ouvido bastante coisa. Assim, eu digo assim, Alessandra, é um desafio muito grande, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, né? É estar próximo das pessoas, né? Ouvindo as pessoas de todas as classes, de todos os bairros, entendendo o que é que está acontecendo, buscando soluções. Tem uma frase, inclusive, que
eu gosto de citar porque é uma frase que eu construí na entrevista que você deve ter recebido aí o pessoal da revista Mais Ribeirão Preto, que é o seguinte: as palavras indicam intenções, mas ações é que determinam as realizações. Então nós precisamos arregaçar as mangas e agir no meio onde nós vivemos, para poder reconstruir ou melhorar o ambiente onde nós estamos. É porque isso é muito importante que você disse. Eu sempre friso aqui para todo mundo que quanto mais a gente faz o bem, faz bem para a gente mesmo. Na minha área, que é mais assistência social, né, a gente busca muito isso. E quando eu falo de vaidade, nessa parte da assistência social, eu acho que na hora que a vaidade for maior que a minha caridade, eu tenho que repensar. Essa questão que você colocou, ela, na minha opinião pessoal, ela de fato é onde nós conseguimos receber a melhor moeda de troca. Essa recompensa da pessoa que está precisando e é atendida no momento certo. Então esse trabalho de voluntariado, que é uma das áreas que também nós atuamos, inclusive na outra quarta-feira, nós estaremos com 26 grupos de assistência social de forma organizada também, para que a gente consiga estruturar bem as questões de atividades, entregas e prestação de serviços na cidade, no que tange à assistência social. E a Glaucia fez isso com a gente também há um tempo atrás, né? Uma reunião que nós estivemos lá. Ela está tentando isso, né? Exatamente. O que acontece muitas vezes é que as pessoas ou grupos isolados, eles costumam fazer ações isoladas, mas o alcance ele é reduzido. Uma pessoa, por exemplo, que faz um trabalho, por exemplo, como esse social, ele consegue chegar a poucas pessoas pelas próprias condições de disponibilidade de recurso humano ou financeiro ou coisa parecida. Quando a gente está dentro de um grupo, nós conseguimos fazer isso de uma forma maior, ou seja, atendendo mais pessoas. Agora imagine então vários grupos associados ao mesmo tempo. Então o potencial aumenta muito. Agora imagina isso integrando a gestão pública com esses grupos. Então foi nesse sentido de uma forma organizada. Exatamente, que nós fizemos a proposta junto à Secretaria da Assistência Social e junto com os grupos, de forma que a gente consiga nos organizarmos enquanto sociedade civil organizada, essas entidades, cada uma delas individualmente, mas trabalhando coletivamente e junto com a gestão pública para atender uma fatia maior da população. A gente consegue atingir muito mais pessoas. Uma das propostas, inclusive, que nós tivemos é promover o Dia Municipal da Assistência Social. Muito provavelmente deva ser a próxima proposta de projeto encaminhada e eu tenho certeza que a gente vai ter uma grande adesão. Então depois do breve intervalo comercial a gente vai continuar nesse assunto porque já me interessou. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada.
Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Eu falei que o intervalo era rápido e o papo tá gostoso. Agora tá na minha área, né, na assistência social. Eu acho que a gente já tá um passo melhor do que quando eu comecei. Sabe, assim, a gente já tá mais unido, as entidades, as ONGs. Eu percebi, assim, quando eu comecei o Geração do Bem, era para mostrar as entidades sérias, que precisam ser ajudadas, né? Eu estive com várias entidades e, ao mesmo tempo, com ONGs que fazem o trabalho na vulnerabilidade social. Nós estivemos juntos em algumas ocasiões. Então, hoje a gente está mais unido. Antes era cada um por si, sabe? E você vê que engraçado, isso é questão cultural e tendência. Sim. Quando a gente começa a fazer esse tipo de articulação e busca a união, e as entidades percebem que elas conseguem somar os seus esforços e conseguir e conquistar objetivos comuns, fica mais motivador trabalhar, não fica? Fica muito mais, porque, por exemplo, quando eu comecei o Geração do Bem, eu ia... mas você vai mexer com o quê? Com o terceiro setor. Há 5 anos atrás, ninguém falava no terceiro setor. Hoje, em Ribeirão Preto, todo mundo fala, né? Aí, mesmo tendo a minha ONG, minha, assim, que eu falo, porque é nossa, né? O Geração do Bem tem várias pessoas aqui importantes, né, na ONG, mas eu quis mostrar as outras também, porque as outras também fazem um trabalho lindo e merecem ser vistas também. Sim, claro. Né? Como toda a entidade da sociedade, tem sempre entidades que trabalham de uma forma séria e que buscam, de fato, aquele objetivo real de atender àquela pessoa que está precisando, no caso dos voluntariados, né? Naquela última reunião que nós tivemos juntos, inclusive com a Secretaria da Assistência Social, o que foi muito bom, foi dali que nasceu a semente da união de todos, inclusive, que foi muito bom. Né? Foi, porque tinham várias ONGs, né? E todos buscando... né? Exatamente, você vê como as coisas são repetitivas, né? Elas se reproduzem em outras áreas. Isso acontece também no desenvolvimento econômico. Então você vê, muitas entidades que atuam na cidade buscando e defendendo os interesses de classe do desenvolvimento econômico, mas que isoladamente elas perdem força, mas quando tem a união de outras pessoas que defendem também esses interesses, aí as entidades somam forças para conseguir realizar o que desejam. E é isso que aconteceu também com a assistência social. E tem caminhado muito bem. Eu penso que a gente deve conseguir assim, bons frutos a partir de agora, da próxima quarta-feira,
A gente vai deixar um pouquinho de o expectativa spoiler, na população aí, de maneira geral, mas é algo bem positivo e que nos deixa assim com um sentimento muito grande de realização, que é aquilo que a gente disse, né? Sair do espectro das palavras e partir para a ação e realização das coisas. Sair um pouco também da zona de conforto, né? Porque é muito fácil eu ficar esperando acontecer e não fazer nada, né? E, Alessandra, essa questão da zona de conforto, ela assim, é bem característica nas pessoas que desenvolvem esse trabalho. Porque, veja bem, nós estamos confortáveis no nosso ambiente de trabalho, nas nossas casas, com as nossas famílias, mas poucas pessoas se preocupam em sair desse ambiente de conforto e se colocar à disposição de outras pessoas que estão precisando. Isso realmente me parece ser até um dom mesmo. Agora, é lógico que tem também um aspecto cultural. Quando uma pessoa observa a outra que está fazendo esse tipo de trabalho, ela fala, puxa vida, eu gostaria de fazer isso também. Puxa, tem um espaço aqui para eu entrar? E a pessoa acaba aproveitando a oportunidade, vendo que essas pessoas dentro desse grupo estão desenvolvendo esse trabalho que gera o bem para as outras pessoas e também nos acompanham aí para poder desenvolver esses trabalhos. E voluntário é sempre bom. Nossa. Quanto mais, melhor, né? A gente fala assim que a gente sente muito falta de voluntário e voluntário comprometido. E o que o Marco falou agora me tocou muito, porque eu vi exemplos em casa. Meu pai fazia isso, então eu fui fazer. Agora, a minha filha, que sempre fala assim, você não para em casa, você só faz isso, você só faz... Ela também já está fazendo. Então é uma plantinha, né? Que a gente joga e depois vai colher os frutos. Então o voluntariado é isso. E a gente acha que a gente está fazendo bem para alguém, a gente faz mais bem para a gente do que para o próximo. Sem dúvida. É aquela frase que eu falei, a moeda de troca, ela tem outros valores, que são aqueles valores que transcendem as coisas materiais. E isso é muito gratificante. Por isso que é importante que a gente consiga desenvolver isso, porque certamente a gente acaba sendo elevado de alguma forma aqui dentro, espiritualmente. Muito, e muito. Sim. E muito. E outra coisa também que eu vi nas redes sociais, que você tem ido em algumas outras secretarias, né? Foi na Cultura? Cultura, nós apresentamos ao secretário recentemente uma proposta também que é uma outra demanda de uma outra classe social, né, representativa de classe também, que é um desenvolvimento de iniciação musical. Isso dentro de alguns ambientes específicos, e houve uma inclinação por parte do secretário muito favorável, nos recebeu muito bem, inclusive, está bem disposto a receber essa proposta de projeto, diz que dá para iniciar os trabalhos já no próximo semestre. Nós estamos em fase final de elaboração desse projeto, levantando todos os aspectos, recursos materiais, humanos, todos eles para poder contemplar o projeto como um todo, e isso deve sair de uma forma bem boa para a população. É mais um benefício que a gente vai conseguir junto com a gestão pública, né, através da sociedade civil organizada, mais um projeto que isso deva acontecer. E um outro também, que é esse que foi colocado junto à Secretaria do Esporte, que esse é bem interessante também, que é esse projeto de uma nova modalidade de esporte inclusivo, né? Faz toda a diferença. Toda né? a diferença, as pessoas se sentem valorizadas. Ribeirão Preto já é referência, né, no esporte inclusivo. Agora ele pode se tornar uma referência também nessa modalidade. E Ribeirão Preto, você vê, as coisas acabam acontecendo de uma forma muito agradável e orgânica, natural, né? Nós tivemos esse congresso e esse campeão, por exemplo, paralímpico, ele falou, Marco, caso haja interesse por parte da cidade em adotar esse atleta
paralímpico, eu me coloco à disposição para a cidade também. Olha que beleza! E nós recebemos, inclusive, a presença também do secretário do Ricardo do Esporte, lá que foi muito atencioso, nós conversamos muito com o atleta e isso já está oficializado na secretaria, aguardando apenas, de fato, a indicação, nesse caso, do executivo, para que a gente consiga andar com esse projeto, mas parece que é um projeto bem interessante para a cidade. E uma coisa que eu tenho que perguntar, porque muitas pessoas reclamam, na parte de transporte, a infraestrutura de Ribeirão Preto. Vocês estiveram lá também? Olha, nós tivemos alguns tópicos tratando infraestrutura. Um deles foi sobre a questão do problema recorrente das enchentes, né, drenagem de água pluvial, né, isso foi bem tratado de forma bem técnica, inclusive por um especialista da área que fez um trabalho na cidade de São Paulo, e isso deve ser, na minha opinião, aproveitado pelo município. E um outro assunto muito importante que nós tratamos lá também, sobre segurança viária, algo pouco falado, mas muito importante. Todas as semanas, pode abrir aí o caderno, o jornal, ali sempre tem algum tipo de acidente de trânsito envolvendo ali problemas de sinalização, manutenção de ruas, calçadas, buracos, entre outros problemas que requerem de fato uma atenção maior para que essa segurança de fato seja oferecida para a população de modo geral. Mas esse tema, ele requer um outro programa, provavelmente, para que a gente possa discutir de forma ampla. Não, eu acho que a gente vai ter muito ainda que conversar, porque a gente deu alguns spoilers aí, então nós vamos ter que trazer aqui para a população, porque eu queria que o pessoal te conhecesse. Obrigado. Né? Porque o Somos Brasil, gente, é um grupo de pessoas aqui de Ribeirão Preto muito importante e que cada semana é um tema diferente e um tema importante, né? É isso aí, e ele faz parte desse compilado de estudos com participação popular, que são esses voluntários técnicos, assim como você, por exemplo, que é uma voluntária dentro da área de assistência social. Nós temos outros voluntários dentro de cada uma das áreas, tem as suas atividades profissionais e familiares, claro, também, mas são pessoas que se doam ou doam parte do seu tempo para poder contribuir com o meio onde nós vivemos. Então, eu penso que essa característica essencial das pessoas que se colocam à disposição da população, direta ou indiretamente, é uma característica positiva para que a gente fique assim observando como uma característica boa, inclusive nas decisões futuras aí para estar próximo das nossas decisões. Então eu vou te esperar mais vezes no meu programa, pode ser? Será um prazer, sempre. Não, a gente vai conversar e vai mostrar também para a população tudo que a gente vai ganhando para eles mesmos, né? Porque é muito importante isso. São projetos em benefício de todos os cidadãos. É isso aí. Né? Muito obrigado, Marco. Muito obrigado pelo convite, Alessandra. Nossa, estou à disposição. Quero mais vezes aqui. Muito obrigado. Virei. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Entre em contato conosco, a sua opinião é muito importante, porque fazer o bem faz bem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.